E se a correspondência do dia a dia, aquela que recebíamos em casa, pudesse, na verdade, funcionar como uma pequena cápsula do tempo? Bem, hoje vamos mergulhar nas chamadas franquias mecânicas. Basicamente, são pequenos carimbos que nos contam e muito sobre a história económica e social do Algarve. Então, vamos lá pensar nisto. E se um simples carimbo no correio pudesse contar uma história? E já agora, vender umas férias? Olha, hoje em dia na era digital isto soa um bocado estranho, não é? Mas a verdade é que durante décadas foi exatamente assim que as coisas funcionaram. Olhem bem para isto. O que temos aqui é um exemplo perfeito de uma franquia mecânica. Esta é de 1983, de uma empresa de madeiras, a Carmo e Brás. E se repararmos bem, os detalhes são fascinantes. Vemos ali o valor do porte, claro, mas também está lá o logotipo e o nome da empresa. Portanto, servia para duas coisas ao mesmo tempo. Era a prova de que o envio estava pago e, ao mesmo tempo, um pequeno anúncio. Mas então, o que é isto de uma franquia mecânica, afinal? É simples. É, no fundo, uma impressão feita diretamente no envelope. Servia para mostrar que o porte estava pago, mas, e este é que é o ponto-chave, funcionava como um espaço de publicidade. Pensem bem, numa altura antes dos computadores, em que o correio físico era a principal forma de comunicação, isto era uma ferramenta de marketing direto absolutamente genial. E é precisamente essa dupla função que é tão interessante. Cada envelope transformava-se, no fundo, num pequeno outdoor. Vamos ver como é que isto funcionava na prática. Porque, no final do século XX, o correio era muito mais do que comunicação. Era uma oportunidade. Cada carta, cada envelope, era uma hipótese de branding. Uma empresa podia, literalmente, colocar a sua marca nas mãos dos clientes. Ora, e se há região em Portugal que tinha um produto para vender, era o Algarve. E que produto? O paraíso. O boom do turismo ficou de facto muito bem documentado nestas pequenas peças de papel. O correio tornou-se uma ferramenta para vender sol, praia, o sonho algarvio. Esta cronologia mostra bem como esta estratégia foi usada ao longo do tempo. Começa em 1978, com o Hotel Viking e o Torralta Club a anunciar férias pelo correio. Depois, em 89, temos o Hotel Eva a tentar posicionar Faro como um destino de inverno, uma ideia bem inteligente. Em 95, a Vila Galé com um apelo super direto. E a coisa continua até pelo menos 2008, com a própria Câmara de Albufeira a usar o mesmo método. Isto são 30 anos a usar a mesma ideia de base. Incrível, não é? E esta comparação visual é fantástica para perceber a evolução. À esquerda, a da Torralta, de 1978, é super simples, muito funcional, direto ao ponto. Agora olhem para a da direita, do município de Albufeira, de 2008. O design já é muito mais moderno, tem um logotipo mais trabalhado, uma mensagem mais polida. Temos aqui, basicamente, 30 anos de história do marketing condensados em dois pequenos carimbos. E este slogan do Hotel Eva de 89 é mesmo um ótimo exemplo. Faro, o melhor local no inverno. Isto não é só um anúncio, é pura estratégia. O que é que eles estavam a tentar fazer? Combater a sazonalidade, claro. Dizer às pessoas que o Algarve não era só para o verão. Para a época, era uma jogada de marketing bastante à frente do seu tempo. Mas claro, não eram só os hotéis a usar esta ferramenta. A parte mais institucional da região, as empresas públicas, as instituições, até mesmo os sindicatos, todos eles perceberam o potencial disto para passar as suas próprias mensagens. Olhem para este exemplo da Rodoviária Nacional de 1986. Sendo uma empresa pública de autocarros, a sua missão não era apenas levar pessoas do ponto A ao ponto B. Havia uma ideia maior por trás e o slogan deles? Bem, o slogan diz tudo. Um esforço para que não haja distâncias. Isto é muito mais do que vender bilhetes de autocarro. É uma mensagem de coesão, de unidade nacional. No fundo, era a rodoviária a dizer: nós estamos aqui para ligar o país. Mostra a imagem que uma empresa pública queria projetar. E aqui temos um contraste muito interessante. De um lado, a Segurança Social, em 88, com uma mensagem de união quase poética. Todos precisamos de todos. E do outro lado, o Sindicato de Hotelaria, em 85, com uma mensagem com um cariz político e de luta muito claro. Por um sindicato democrático ao serviço dos trabalhadores. No fundo, são dois envelopes a mostrar duas visões completamente diferentes do que uma instituição deve ser. E, para além do turismo e das instituições, estas franquias também nos abrem uma janela para os negócios do dia-a-dia. Aqueles que realmente formavam a espinha dorsal da economia algarvia. É que o Algarve era muito mais do que só praia. E estas franquias provam-no. De repente, descobrimos uma economia bem mais diversa do que se poderia pensar. Temos a indústria da madeira, com a Carmo e Brás, o setor automóvel, com a Faro Auto, os seguros, com o Império, a falar em planos de reforma. E até a construção civil.
Juntando as peças todas, o retrato da economia da região fica muito mais rico. E este da Far Auto é um caso curioso. Em 1985, eles usaram a franquia não só como publicidade, mas para comemorar um aniversário importante, 25 anos de negócio. E o slogan, ao serviço de todos, reforça essa ideia. É uma mensagem de longevidade, de confiança, tudo comunicado num pequeno carimbo, num envelope. Bem, depois de vermos estes exemplos todos, dos hotéis aos sindicatos e aos negócios locais, acho que a ideia principal fica bem clara. Estas franquias são muito mais do que uma simples curiosidade para colecionadores. São, sem dúvida, autênticas janelas para o passado. E esta imagem, para mim, resume tudo. É a síntese perfeita. À esquerda, 1978, Hotel Viking. O pós está em escudos. À direita, 2009, Ana Aeroportos. O poste já está em euros. Numa só imagem, vimos a passagem do tempo, a mudança de moeda, a evolução do design. É uma viagem de 30 anos. Portanto, é isso. Dos escudos aos euros, dos logotipos mais simples ao branding moderno, estas franquias mecânicas são, na verdade, um arquivo em miniatura. Um arquivo da mudança económica e social do Algarve e de Portugal. Cada carimbo é uma pequena página dessa história. E isto deixa-nos a pensar. Se estas pequenas marcas físicas em papel nos contam tanto sobre o que se passou, o que é que as nossas pegadas digitais de hoje, os e-mails, as publicações nas redes sociais, o que é que tudo isso vai dizer sobre nós daqui a 40 anos? É uma boa pergunta para ficarmos a refletir.